pessoal, hoje quinta-feira, dia 3 de novembro, o Ibovespa retornou do feriado e retornou com mais um dia de pressão de queda para o nosso índice. 2,5 de desvalorização, basicamente o mesmo patamar de desvalorização que a gente teve no pregão de terça-feira. Juntando esses dois pregões, dá praticamente 5% de queda para o Ibovespa. A gente está aqui no próprio site da Bolsa com o gráfico diário do Ibovespa e a gente colocou aqui e demarcou para vocês qual que é o poder de queda do mercado, pessoal. Olha o tamanho dessas duas barras que a gente fez aqui. Praticamente ela englobou 11 movimentações anteriores para o nosso índice. Conforme a gente tinha comentado no último vídeo com vocês, o mercado ele sobe de escada e desce de elevador. Basicamente, para quem é novo no mercado, significa o quê? Ganância e medo. São as duas forças dominantes para o mercado. Quando você está ganhando dinheiro, você tem aquela expectativa de ganhar cada vez mais. Só que, em determinado momento, se você vê a perspectiva de perder o seu dinheiro, você tem uma reação mais rápida e mais intensa. Por isso, provoca essas movimentações aí de maior amplitude para o mercado. Hoje a gente terminou aqui basicamente no nível de preço que a gente tinha alcançado no dia 10 do mês de outubro, no início do mês de outubro, nessa região de preço. Então passou a ser o quê? Um ponto de suporte no ambiente gráfico. Se a gente perder esse patamar, a gente tem esse patamar aqui, que a gente fez um topinho aqui no início de setembro, e quando a gente fez um pullback aqui no mês de outubro, a gente também tem esse nível de preços funcionando como suporte dos preços para o nosso índice. Bom, vamos falar agora em relação ao fluxo, que é o carro-chefe do nosso canal, como é que eles movimentaram no pregão de hoje, pessoal? O fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras, eles atuaram o quê? Numa ponta vendedora, tanto para o nosso mercado à vista quanto para o nosso mercado futuro. E olha que engraçado, a gente teve um dia de queda de quase 2,5 e o dólar simplesmente quase não saiu do lugar. E dá uma olhada em como é que eles atuaram aqui no dólar futuro, pessoal. Pressão de queda. Vocês vão ver aí mais na frente como é que eles fizeram isso durante todo o pregão. Por que o dólar então não estourou em tese, como todo mundo que atua no mercado fala, poxa, o dia de queda o dólar tinha que realmente dar uma estourada para cima, conforme a gente viu no pregão de terça-feira. Terça-feira o dólar teve um dia de variação positiva, só que na terça-feira o que eles fizeram? Eles estavam comprando o dólar futuro, conforme vocês vão ver aí no gráfico diário. E hoje o que? Eles ajudaram a segurar a moeda americana mesmo num dia de queda expressiva aí para o nosso mercado. Bom, vamos falar aqui naquela movimentação intradiária de mercado à vista e futuro. Hoje no à vista, eles ficaram numa ponta vendedora durante todo o pregão, com aquele alívio de leilão de fechamento conforme a gente está conhecendo. E no mercado futuro eles começaram com uma ponta vendedora, inclusive o mercado caiu, depois o mercado começou a se recuperar, eles ficaram no 0 a 0 e depois eles começaram a inverter a mão de uma ponta compradora. Só que a 1h da tarde, eles simplesmente atingiram o pico de compras em 84 milhões de reais. Entre 1 e 2, eles reduziram para 36, foi inclusive quando a gente fez o nosso giro. Eles estavam com uma ponta vendedora no mercado à vista de cerca de 200 milhões e uma ponta compradora no futuro de 35. Só que eles já vinham de uma redução de uma máxima de 84. Então quer dizer, depois, na hora seguinte, entre 2 e 3 horas, já estavam o quê? Com uma mão virada. Passaram de 36 positivo para 64 negativo. Ou seja, mais 100 milhões de reais de ponta vendedora. Nem quando o nosso mercado deu uma recuperação entre 4 e 5 horas da tarde em base de fechamento, pessoal, eles não ligaram, já estavam o quê? Também incrementando vendas. E foram assim até o final do pregão de hoje, realmente fazendo pressão de preços em relação à movimentação do índice futuro. Se a gente verificar aqui o gráfico intradiário dos contratos, em relação ao Ibovespa, pessoal, eles tiveram aí uma projeção de lucro de 850 pontos em relação ao preço médio. Deu um pouco mais de 3 milhões e 100. Em relação ao dólar futuro, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo de 3 pontos em relação ao preço médio. E dá uma olhada aqui nessa movimentação intradiária do dólar. Em base horária, conforme a gente está vendo aqui, eles fizeram praticamente pressão de venda durante quase todo o pregão. E a moeda americana ficou realmente sem sair do lugar. Ou seja, eles conseguiram segurar a moeda americana no pregão de hoje. Se a gente der uma olhada aqui nos gráficos em base diária, vocês vão conseguir ver aqui que essa movimentação que eles tiveram no pregão de terça-feira, conforme a gente tinha visto, inclusive com a valorização da moeda americana, hoje eles simplesmente prenderam e resolveram colocar o quê? Alguma coisa no bolso. Eles estavam com 37, passaram aqui para 32 de ponta compradora em relação a essa movimentação do dólar futuro para o nosso mercado. E no índice, pessoal, olha aqui a movimentação que eles fizeram hoje. Ponta vendedora, mas olha o tamanho do tombo que a gente sofreu aqui para o nosso índice futuro. Praticamente esses dois pregões aqui foram responsáveis para quê? Para anular toda aquela movimentação de alta que a gente veio lá no início do mês de outubro. Toda aquela movimentação de alta simplesmente
foi praticamente anulada com essa movimentação nos 2 últimos pregões do nosso mercado. O único fator que a gente está atentando para esse processo aqui é o seguinte: eles também estão vendendo. Eles já venderam aqui cerca de 400 milhões de reais. Só que eles não conseguem vender, pessoal, de uma hora para outra, 1,7 bilhão de reais. É muito fluxo. Então, vamos ficar atento em relação a essa movimentação. Por quê? Porque eles já venderam aqui 20% daquela movimentação total que eles tiveram de ponta compradora. Vamos ficar observando em relação a essa movimentação, se realmente os preços eles não estão corrigindo muito mais do que essa movimentação vendedora por parte deles desse contrato, que vai se encerrar ainda em meados do mês de dezembro. Vamos ficar bem atento em relação a essa evolução de fluxo. E conforme você está sempre observando aí com a gente em relação a essa movimentação intradiária durante os nossos boletins que a gente solta para vocês. Voltando lá para a gente comentar sobre os nossos ativos, pessoal, hoje no nosso giro eles estavam atuando como carro-chefe de vendas nas ações de quem? Nas ações preferenciais de Petrobras. O ativo estava caindo aí 2% no mercado. E eles terminaram no pregão de hoje o quê? Com 4% de desvalorização. Eles estavam atuando com uma ponta compradora nas ações da Gerdau. A Gerdau estava caindo 1,8 no nosso giro. Eles terminaram o dia de hoje com uma ponta compradora mais leve, passaram de 7 para 1. Não aparece aqui porque realmente a gente tem aqui somente os 10 ativos de ponta compradora e o ativo também se desvalorizou hoje cerca de 3% do nosso mercado. Então eles conseguiram também perder dinheiro nos ativos que eles atuaram numa ponta compradora. Mas dá uma olhada aqui no volume que eles conseguiram ganhar em relação à ponta vendedora. Variação média de 4% nos ativos que eles venderam, contra 1,78 desses 10 ativos que eles atuaram numa ponta compradora. Isso aí é expertise por parte dessas corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E o que eles atuaram hoje, novamente, como carro-chefe dessas pontas vendedoras? Pessoal, Banco do Brasil, Petrobras, Ambev, Itaúsa, quer dizer, Ambev, Itaúsa, Petrobras, ações de peso e ações de visibilidade. Alguns ativos a gente já está sempre comentando com vocês aí há algum tempo que eles estão atuando numa ponta vendedora. Quem que foi novidade dentro desse processo aqui? As ações de Banco do Brasil, que até então eles estavam atuando numa ponta compradora, só que no pregão de hoje foi o carro-chefe de ponta vendedora por parte deles e o ativo se desvalorizou aí quase 5% no nosso mercado. Em relação ao mercado de opções, eles simplesmente inverteram a mão nas opções de Petrobras. Vocês lembram que no nosso giro eles estavam compradores em 1 milhão e 100 de caos. E até o final do pregão passaram por uma ponta vendedora de 1 milhão e 500. Fiquem atentos porque realmente essa movimentação, isso gerou inclusive uma possibilidade aqui de lucro por parte deles em Petrobras bem expressiva no nosso mercado. E no pregão de terça-feira eles já também tinham lucrado muito em relação às opções de Petrobras e eles tinham vendido, pessoal, mais de 6 milhões de reais em caos de Petrobras no pregão de terça-feira. A gente não está nem computando isso, a gente está computando somente essa movimentação do intradiário do pregão de hoje. Em relação a Vale, toda aquela movimentação compradora de Vale também foi invertida até o final do pregão de hoje, ficaram levemente na ponta vendedora. Bom, em relação à projeção de lucro, nas duas pontas tiveram, e se vocês observarem aqui em relação ao nosso quadro, vocês vão ver aqui que no caso de Vale, pessoal, eles lucraram nas duas pontas, certo? E no caso de Petrobras aqui, na ponta compradora, eles tiveram uma projeção de lucro bem mais expressiva aí para o nosso mercado em relação a essa ponta vendedora. Isso é que a gente sempre tenta passar para vocês aí no canal para ficarem atentos em relação ao fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Convido novamente vocês para poderem acompanhar nosso giro do mercado. A gente sempre solta aí na metade do pregão, por volta de 2 horas, para vocês acompanharem a pressão de preços que esses participantes estão fazendo aí nos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!